poucos, fazendo tratamento, fiz cirurgia, retirei a mama direita, fiz esvaziamento axilar. Se vocês observarem, este braço ficou inchado. Eu tenho linfedema, porque fiz esvaziamento de axila, e quando se faz esvaziamento de axila, alguns pacientes acontecem de ter o linfedema, não são todos. Eu fui premiada com linfedema, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, fiquei com linfedema, passei pela cirurgia, passei por quimioterapia e radioterapia. Perdi todos os pelos do corpo, fiquei completamente careca, sem cílios, sem sobrancelha, mas tudo para honra e glória do Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Independente daquilo que a gente esteja passando, Deus já sabe que a gente vai passar, a gente já sabe que estando com o Senhor vai ser suportável. Não é fácil, mas é suportável. A gente consegue suportar, a gente consegue superar. Foi um período muito difícil da minha vida. Na época eu era casada, hoje não mais, sou divorciada, mas na época eu era casada. Na época tive o apoio do meu esposo, tive o apoio da minha igreja, meu pastor, a família pastoral me apoiou muito nessa época, a igreja abraçou, toda a minha igreja abraçou e me deram um total apoio, mas não foi uma coisa fácil de se passar. É uma situação muito difícil, é uma situação muito complicada, porque a gente fica muito debilitado, a gente fica com a imunidade muito baixa, a gente não pode estar no meio de muitas pessoas durante um certo período, a gente não pode ficar se expondo muito, mas o Senhor foi tão bom comigo que eu fazia a quimioterapia, eu ia para minha casa e passavam-se 2 dias, eu ia para a igreja, eu falava para o pastor, meu pastor, vou ficar lá do lado de fora para ouviu a mensagem, porque como eu não podia estar no meio de muitas pessoas em certos períodos, então eu ia para a igreja e ficava do lado de fora ouvindo a mensagem para não estar em ambientes fechados com muita gente. Mas em nenhum momento eu me afastei da presença. E creio que foi isso que me fortaleceu. Foi isso que me ajudou. A minha fé no Senhor que me ajudou a suportar esse período em que eu passei. Porque não foi um período fácil, irmãos, não foi. Se eu falar para os irmãos assim, foi tranquilo, foi calmo, não foi. Só quem passa é que sabe. Não é uma coisa fácil. A gente tenta manter ali, mas é uma coisa muito difícil, uma situação muito difícil. Mas a gente supera. Porque quando a gente conhece a palavra e a gente vive, não só conhecer, porque conhecer muitos conhecem, mas viver a palavra é diferente. É muito diferente você conhecer e você viver. Você conhecer e você pôr em prática tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouve o seu pastor ensinar. A importância da gente ouvir a voz do nosso pastor, os conselhos que o nosso pastor nos dá, isso é muito importante. Porque nos momentos difíceis, nos momentos mais difíceis, nós vamos nos lembrar da situação, nós vamos nos lembrar de pessoas da Bíblia que passaram por situações difíceis e superaram. Então, durante todo o tempo, eu consegui me manter firme na presença do Senhor, como me mantenho até os dias de hoje e até o Senhor voltar. Me manterei firme na presença do Senhor. Não importa o que aconteça. Não me importa o que aconteça. A minha fé é inabalável. A minha fé será sempre inabalável. Porque tudo o que acontece em nossas vidas, como meu pastor sempre me falava, me ensinou, tudo que acontece na nossa vida é para nosso crescimento espiritual. É com as dificuldades da vida que aprendemos
como caminhar. Quando nós aceitamos, quando nós levantamos as nossas mãos e decidimos caminhar com o Senhor, não é fácil. E quando a gente levanta as mãos na minha igreja que eu digo, na igreja do meu pastor, que o meu pastor comanda, ele sempre fala: a partir de hoje as coisas não vão ser fáceis. Não é porque você levantou as mãos, aceitou Jesus, que as coisas vão caminhar, serão um mar de rosas, serão maravilhas. Não. Muito pelo contrário. A partir de agora as coisas serão difíceis, com uma diferença: que antes nós não tínhamos a presença do Senhor. E depois que a gente levanta as nossas mãos e que vem as dificuldades em nossas vidas, nós vamos suportar porque temos a presença do Senhor em nossas vidas. Conhecemos a palavra e sabemos que vamos passar por ali, por aquela situação, mas vamos nos reerguer. Nós vamos conseguir nos reerguer. E foi o que aconteceu comigo. Eu consegui me reerguer. Hoje, foi em 2014, hoje já fazem 8 anos que eu passei pela cirurgia. Ainda tomo medicação diária. Eu tomo um comprimido, uma medicação por dia. Que a médica falou que eu vou ter que tomar essa medicação durante 10 anos. Então eu continuo tomando essa medicação todos os dias. Todos os dias eu tenho uma medicação para tomar. E essa medicação não é uma medicação tão simples assim. Ela pode causar várias coisas na gente. Ela a gente fica com a baixa imunidade, ela pode causar alopécia, ela pode cair dente, ela pode... São várias coisas que podem acontecer. Mas Deus é tão maravilhoso, o Pai é tão maravilhoso, que quando eu soube que eu ia tomar essa medicação, eu já orei. Eu comecei a orar antes de tomar a medicação. Falei: Senhor, eu vou tomar essa medicação, mas nada vai me acontecer. Nenhum desses sintomas que está escrito na bula vai me acontecer. E assim está acontecendo. Eu estou tomando a medicação e, da honra e glória do Senhor, eu tomo a minha medicação e eu não sinto nada. Eu tomo a medicação sempre e se eu não falo para vocês que eu tive câncer, vocês não iam saber. Se eu não falo para vocês que eu tirei uma mama, vocês não iriam saber. Porque eu retirei uma mama, eu fiquei com uma mama maior que a outra, porque eu fiz cirurgia. Mas eu fiz cirurgia 2 anos depois. Tem apenas 2 anos que eu fiz a reconstrução de uma mama. E durante esse período eu fiquei com uma mama só. E nem por isso deixei de viver, deixei de fazer minhas coisas, deixei de adorar o Senhor, deixei de trabalhar para o Senhor. Sempre que o meu pastor pede alguma coisa que eu possa fazer, que esteja ao meu alcance, eu estou sempre, eis-me aqui, né, meu pastor? Eu estou sempre presente nas coisas que ele ordena que a gente faça. E assim eu vou continuar vivendo a minha vida. E esse é uma parte do meu testemunho, que eu não posso contar tudo, porque o tempo não permite. Mas creio que vocês tenham entendido, creio que isso entra no coração de vocês. Não sei se vocês têm alguém na família que já passou por isso, ou se tem algum amigo que passe por isso, e que vocês possam falar para essa pessoa: ó, CA não é sentença de morte. CA não é uma sentença de morte. Que nós damos a sigla CA para o câncer de mama. O câncer que eu tive foi um câncer de mama. No Brasil, essa época, a gente comemora o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. Pelo menos lá no Brasil, a gente comemora no mês de outubro. E essa doença, esse problema que a gente tem, infelizmente, os estudos dizem que vão acontecer milhares. Com uma diferença, que a gente faz essa conscientização das pessoas procurar se tratar antes. Porque quando se procura tratar antes, se se descobre antes, as chances de cura são bem maiores. Muita gente tem medo de ir ao médico, saber do que tem. E por isso, às vezes, quando descobre, já não tem mais jeito. Mas graças ao Senhor, eu descobri a tempo.
e rapidamente procurei um médico e aqui estou como prova viva disso, que existe vida após o câncer. Amém? Essa é uma parte do meu testemunho, o tempo é curto, a gente tem outras pessoas para falar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmã Ana é uma guerreira. Eu amo sempre minha guerreira, porque ela passou por muitos desafios, dentre eles este câncer de mama que muitas pessoas não conseguem passar. E quando ela soube dessa situação, ela veio até seu pastor, veio até mim e falou tudo o que estava acontecendo. Nós outros entramos num processo de oração. Ela fez sua parte, passou pelos exames, pelos médicos, se cumpriu tudo que foi ordenado a ela ser. E hoje está cá. Depois de muitas lutas, sai com seu pastor hoje para vir a campo missioneiro, para mostrar que Jesus Cristo faz milagre. Solamente Jesus Cristo pode fazer milagre nos outros. Como ela falou, o CA não é uma sentença de morte, porque há vida em Jesus. Mas a diferença foi que teve apoiando a sua vida, a igreja, os irmãos, os pastores. Foi muito importante para a sua recuperação e sua restauração. Amém? Agora nós vamos escutar, né, o nosso irmão Wagner, que o seu testemunho é um testemunho que mirei acá nesse trabalho missioneiro. A gente percebeu muitas coisas similares a dele. Não sei se há alguém aqui, mas com certeza há alguém na família próxima ou amigo de vocês que passou que Wagner passou. E mirando ele hoje, parece que a vida dele foi uma vida tranquila, mas não foi. Ele vai falar um pouco do que Deus fez em sua vida e como hoje ele está contente em servir Jesus Cristo como seu Salvador. Wagner. Buenas noites a todos. Jesus está aqui nesse momento. Amém? Podemos senti-lo. Primeiro, irei ler em português. Vou ler em português e depois porque eu passei para espanhol, fiz a tradução. Ontem à noite eu preparei, o pastor falou para preparar o testemunho e eu passei para espanhol para os irmãos entenderem bem. Olá, meu nome é Wagner Luiz. Nasci em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, no interior. Meu pai se separou da minha mãe quando ela ainda estava grávida de mim e foi morar com uma outra mulher. Morei com a minha mãe até 8 anos de idade, junto com um padrasto, né? Um homem que ela conheceu depois que meu pai foi embora. Esse homem era bom, porém bebia muito, né? Borracho muito. E sempre que ele bebia, agredia minha mãe, batia muito nela. Ela sofreu muito. Algo que eu nunca falei com meus irmãos do Rio de Janeiro. Eu já vi ele jogar uma estante de uma sala em cima dela, um móvel em cima dela, assim, na cabeça dela.
fez ela engolir próprio cigarro. Estava aprendendo a fumar com as irmãs dela, as irmãs dela, e ele fez ela, eu vi, eu presenciei, 5 aninhos de idade, 6 anos de idade, fazendo ela comer o próprio cigarro aceso, não é apagado, pastor, aceso. Eu vi isso umas 2 vezes, foi uma cena horrível. Então eu cresci num lar onde eu vi a minha mãe sofrer muito, ela sofreu muito. E sempre que ele bebia, agredia. Eles se separaram quando eu tinha 8 anos. Se separaram quando eu tinha 8 anos. E logo após isso, eu fui morar com uma tia, irmã da minha mãe, onde fiquei por 2 anos. Minha mãe, então, ela começou a ter alucinações, né? Teve problema de cabeça, doente da cabeça. Problema mental. Problema mental, né? E foi aí que meu pai levou para morar com ele e a minha madrasta, onde eu fiquei até meus 18 anos. Nesse tempo, entre 10 e 18 anos, eu fugi de casa umas 7 vezes. E não era fuga de voltar no dia seguinte. Eu ficava, era 2 semanas, 3 semanas, 1 mês pelas ruas, né, em casas de menores abandonados, bem longe de casa, para ninguém me encontrar. Eu fugia sem saber para onde ir. Minha madrasta era muito ruim comigo. E meu pai me batia muito, porque fazia todas as vontades dela. Eu nunca falei para os meus irmãos. Eu nunca falei para os meus irmãos. Tá tudo bem. Nunca falei para os meus irmãos do Brasil, mas eu tenho uma cicatriz aqui. Uma cicatriz no rosto. Eu ganhei com 11 anos de idade. Aí eu comecei a sofrer até bullying, porque era o símbolo certinho da Nike. E eu falava para todo mundo. Falava para todo mundo que eu caí em cima de um vergalhão dobrado, para meu pai não sofrer as consequências. Mas aqueles fios rígidos de chuveiro, de eletricidade, bateu no rosto, aí ficou aquele corte. E eu fiquei essa cicatriz. Hoje ainda tenho a cicatriz. Eu nunca falei com meus irmãos. Hoje não parece mais, né? Mas fiquei com essa cicatriz por muitos anos. Todo mundo perguntava: você é uma marca registrada da Nike? Eu sou. Mas a marca que tinha registrado era meu pai. Pode ir. A minha irmã mais velha também morava conosco. Minha irmã mais velha, 1 ano mais velha do que eu, ela tentou se matar 2 vezes. Primeira com 16 e segunda com 17 anos. De tanta maldade que a minha madrasta fazia. A nossa casa, a casa onde eu morava, era muito linda. Uma das mais bonitas do bairro, da rua de Cali, linda, imensa, pelo menos, pastor, 400 metros quadrados, grama pelo chão, carro do ano, e éramos bem financeiramente, mas não tínhamos a presença do Espírito Santo, não havia naquela casa. Não havia. E éramos ricos de bens materiais, porém éramos pobres do Espírito Santo. Não tínhamos a presença dele. Não conhecíamos
a Jesus. Aos 18 anos, consegui sair da minha madrasta. Fui morar com a minha tia. Depois eu voltei para o meu pai. Maluco, né? Fui morar com meu pai. E depois fui morar com outra tia. E assim eu fiquei indo para cá. Estava perdido igual o filho pródigo, igual um hijo pródigo. Não tinha para onde ir. E me disseram uma vez que eu não devia ter nascido. Não devia ter nascido, porque não tinha muita importância para ninguém. Eu não conseguia progredir na vida. Estava literalmente perdido. Nunca usei drogas, nunca fumei. Eu fumei antes. Mas eu bebia. Como é que é o nome? Borgate. A Borate é pouquinho. Ah, tá. Saí do interior do Rio. E aos 25 anos de idade. E fui morar no Rio de Janeiro. A uns 100 quilômetros de distância da minha cidade, né? Lá eu conheci a minha linda esposa, Alaine, que está ali. E logo após isso, até uns 6 anos atrás, Jesus me encontrou. Eu não encontrei Jesus, Ele que me encontrou, né? A família pastoral da IBCNA me abraçou como um filho e me ensinou muitas coisas. Hoje meu pai mora comigo. E de vez em quando recebo em minha casa as mesmas pessoas que fizeram muito mal a mim. Eu recebo em minha casa, porque eu aprendi a perdoar. Porém, se não tiver a essência do Espírito Santo, você não consegue perdoar. E muitas pessoas ainda falam comigo, mas como você vai aceitar aquela mulher que te batia muito, quase te matou? Literalmente sim. Essência do Espírito Santo. Não fico de abracinho, não. Mas eu abro a porta da minha casa. Uma oração bem forte. Né? E Deus nos ensina que precisamos amar uns aos outros como a nós mesmos. Deus ele já tinha um plano na minha vida muito antes de eu nascer. E para Ele, com certeza, eu sou muito importante. Eu não fui um erro. Eu deveria ter nascido. Né? E podem ter certeza que vocês também são muito importantes para Ele. Agora eu vou ler em espanhol. Olá. 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 Mi nombre es Wagner Luis. Nací en el interior de Rio de Janeiro. Mi padre se separou de mi madre quando ela aún estava embarazada de mim e se foi a viver com outra mulher. Vivi com mi madre hasta los 8 anos, junto com mi padrasto, homem que conheceu depois de que mi padre se foi. Este homem era bueno, pero bebia muito. E quando bebia, atacava mi madre. Se separaram quando eu tinha 8 anos. Quer ler, por favor? Eu estou passando vergonha. Eu acho que eu estou passando. Tá para entender? Ah, tá. E fui a viver com mi tia, hermana de mi madre, donde estuve 2 anos. Mi madre empezó a tener alucinaciones y se enfermó de la cabeza. Entonces mi padre tomó a vivir con él y mi madrastra, donde me quedé hasta los 18. En ese tiempo, entre los 10 y los 18, me escapé de casa como 7 veces. E não foi um escape regressar ao dia seguinte. Estuve
Estuve 2 semanas, 3 semanas, um mês em La Cali, em casas de niños abandonados, lejos de casa para que nadie pudiera encontrar-me. Me escapei sem saber aonde ir. Mi madrasta era muito mala comigo e mi padre me pegava muito, porque eu hacía lo que ela queria. Mi hermana maior também vivia com nosotros e tratou de suicidar-se quando tinha 17 anos, porque não suportava as malas ações de mi madrasta. Nuestra casa era hermosa, uma de las mais hermosas de la Cali, e já que mi padre tinha uma boa condição financeira. Éramos ricos em bens materiais, pero éramos pobres em felicidade. Não teníamos a presença do Espírito Santo em nossa casa. Não conhecíamos a Jesus. Aos 18 anos, me fui a viver com outra tia, e luego volví com meu padre. E logo me fui a viver com outra tia, e assim segui indo de aqui para lá sem saber para onde ir. Todo mundo ficava, vai para outro lugar, vai para cá. É engraçado. Me disseram que não deveria haver nascido, porque não tem muita importância para nadie, e não pude progredir em la vida. Estava literalmente perdida. Nunca consumi drogas e nunca fumei, pero bebia de vez em quando. Salí quando tinha 25 anos e me fui a viver a Rio de Janeiro, a uns 100 quilômetros de minha cidade. Conheci a minha bela esposa Laine e pouco depois, há como 6 anos, Jesus me encontrou. A família pastoral IBCNA me abraçou como um rijo e me ensinou muitas coisas. Hoje meu padre vive comigo e de vez em quando recebo em minha casa pessoas que me han hecho muito dano no passado e me han dicho muitas coisas malas, pero Deus nos ensina que devemos amar-nos uns a outros como a nós mesmos. Deus já tinha um plano em minha vida muito antes do que eu nasciera, e certamente eu sou muito importante para Ele. E puedes estar seguro de que tu também lo eres para Ele. Amém. Eu tenho percebido acá que há muitas pessoas com histórias similares de Wagner. Às vezes, nós outros passamos por alguns caminhos e vivimos alguns momentos nas nossas vidas que parece que nós não somos nada. Mas uma coisa a palavra nos diz, que todos nós outros somos amados pelo nosso Deus. Então, percebe que na relação do seu papá, do seu padre, com sua madre, foi muito difícil. Onde sacaram de sua casa, iria para um lugar, iria para outro lugar, e na verdade ninguém o queria, ao ponto de querer sair de sua casa para nunca mais regressar.
eu penso que dentro do seu coração somente Wagner queria uma coisa. Queria ser alguém amado. Queria ser alguém que pudesse ser reconhecido. Então, se em toda esta história nós conseguimos mirar as mãos de Deus, para que Wagner, por tudo que passou em sua vida, era para o inimigo já ter destacado sua vida. Mas tanto Wagner quanto minha irmã Ana são milagres de Deus. E nesta noite, é uma noite que nós precisamos começar a entender uma coisa. Deus ainda é o mesmo. Nada mudou, nada cambiou. Não cambiou nada. Continua sendo o mesmo de hoje, de ayer, de hoje e para sempre. Então, se eu vou somente trazer uma palavra bem rápida, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8. Essa é uma palavra verso 8, Mateus 8, versículo 8. Solamente esse versículo 8 trata de uma história que um centurião foi até Jesus porque estava o seu criado, uma pessoa que trabalhava em sua casa, muito mal, muito doente, e foi até Jesus. E quando se apresenta a Jesus, ele então conta sua história e o motivo que o levou até Jesus Cristo. Então, se no verso 8 nos traz, depois desse diálogo, depois desse momento glorioso, onde o centurião abre seu coração para Jesus, apresenta a sua necessidade, crendo que Jesus Cristo iria mudar aquela história. Então Jesus respondeu assim. Respondeu o centurião e disse: Senhor, não sou digno de que entres barro me deixo. Solamente diga uma palavra e meu criado sanará. A história acá é de uma pessoa que estava doente, podemos falar assim, e que necessitava de um milagre. E realmente isso tem acontecido em nossas vidas. Às vezes nós outros entramos em nossa igreja preocupado com muitas coisas, preocupado com nosso padre, preocupado com nossa madre, preocupado com nossos filhos, preocupado com nossos netos, amigos, familiares, porque alguns deles estão passando momentos muito difíceis, momentos extremamente difíceis. Isso acaba mexendo com nós outros. E muitas vezes assim, então, muitas vezes entramos pela porta da casa de Deus e
colocamos em nosso coração. Hoje será um dia que eu abrirei minha boca, hablarei, meu Senhor, e intercederei, seja para o meu filho, seja para minha esposa, para o meu esposo, abuela, abuelo, enfim. Esse centurião foi também a Jesus, para que ele sanasse o servo que trabalhava em sua casa. Mas uma coisa que nos chama a atenção nesse texto é que esse servo, esse centurião, ao chegar delante de Jesus, ele sabia, ele tinha em seu coração a certeza de que Jesus era a pessoa certa para dar a ele a resposta que ele precisava. Nesta noite estamos aqui, num lugar chamado Casa de Bendições, Casa de Deus. Não tenho nenhuma dúvida que cada um que está aqui tem um pedido para fazer ao Senhor, um pedido que seja como resposta de milagre em sua vida. Uma pergunta que eu quero fazer nesta noite. A história acá nos conta que esse centurião foi delante de Jesus, apresentou seu problema, entendeu ele que nadie poderia fazer, mas somente Jesus. Ou seja, ele confiou em Jesus, ele acreditou em Jesus, ele colocou sua fé, pondo sua fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi impactado com essa atitude de fé, o que fez com que deliberasse uma palavra para que seu servo fosse curado. Foi tão somente a fé que tinha em seu coração. Hoje é noite de milagre. Escutamos agora 2 milagres. Um na área de um câncer de mama, que mata muitas mulheres, não poucas, muitas mulheres. E a irmã Ana veio cá e disse: eu confiei em meu Senhor. E Deus sarou. Depois vem nosso irmão Wagner contando sua história, uma história muito difícil, ao ponto de sua irmã não aguentar, não conseguia aguentar o que eles estavam vivendo, e decidiu 2 vezes, não uma, 2 vezes, a sacar sua vida, a tirar sua vida conforme falamos em Brasília, pela situação que se encontrava. Hoje Wagner é um grande homem de Deus. A sua casa está diante do altar. Eu bautizei, eu fiz o matrimônio. Hoje está cá em missões com seu pastor, tão somente porque ele acreditou que sua vida poderia ser cambiada. Ele acreditou, ele pôs sua fé em Jesus Cristo. Hoje é noite de milagre. Esse centurião nos ajuda por demais hoje. Em que sentido? Se você nesta noite, não importa, eu abro na igreja, não importa o que você precisa. Primeiro, você tem que entender que você não pode fazer nada. Primeira coisa, reconhecer que você não pode fazer nada.
reconhecer que o que você necessita é somente um milagre. E você não pode fazer milagre. Terceira coisa, ter em seu coração a certeza que Jesus Cristo está agora cá. Se estas três coisas que andarás, sorome andarás. Se essas três coisas estiverem em seu coração, se essas três coisas estiverem permeando sua mente, eu profetizo nessa noite que o que está no seu coração, um milagre, seja um milagre na sua vida, uma cura, seja qual a área que for, seja qual o problema que for. Os médicos poderiam dizer, olha, não há mais jeito, acabou, espera a morte chegar. Jesus Cristo é Senhor de vida. Jesus Cristo ressuscita morto. Lázaro havia morrido e Jesus chega a sua casa 4 dias depois dele ser sepultado. Jesus chega naquela casa, chega naquele lugar, pede para os homens tirar a pedra, porque sacar a pedra é função de homens, mas fazer milagros é função de Deus. Jesus Cristo falou, saque-lhe a pedra, saque-lhe a pedra. Sacaram? Sim. Agora ele chama pelo nome. Lázaro, sai-te para fora. Lázaro, sai-te para fora. E Lázaro saiu do seu túmulo, saiu de onde ele estava e passou a ter vida. E nesta noite, pastor, Vivaldo, o Senhor está nesse lugar. Tirar a pedra, sacar a pedra, é você tirar a incredulidade do seu coração. É começar a tirar todas as dúvidas que há na sua mente, pelo que você está passando e podendo até mesmo pensar que Joe não pode fazer nada. Tirar a incredulidade, esta falta de fé, e se pôr delante de Jesus e declarar hoje, eu saio daqui, desse lugar, com meu milagre. É decretar e falar para que falar para o mundo espiritual escutar que hoje seu nome chegará ao trono da graça de Deus e ele escutará seu clamor, sua petição e dará ordem a seus anjos para vir a este lugar e entregar em suas mãos a sua vitória. Hoje você precisa acreditar que Deus está aqui, porque esta reunião é uma reunião para que Deus possa entregar em suas mãos a sua resposta. Não importa o que disseram a você, não importa o que falaram para você, importa você ter em seu coração a certeza que o grande eu sou está cá. E se ele está cá, você vai sair do seu lugar. Você vai vir aqui delante. Mas só vai sair do seu lugar e vir delante se você tiver a mesma postura do centurião. A postura do centurião, ele não bateu em porta K, A, B, C. Ele não bateu em qualquer lugar, ele não foi para qualquer lugar. Ele foi procurar Jesus. O que acaba impedindo que nós tenhamos a vitória é bater em vários lugares. É bater em várias portas. É regar em lugares onde Jesus não se encontra. Sabe o que vai acontecer? Você será frustrada. Você voltará para sua casa
de suas manos vazias. Mas eu creio que nesta noite, se você deixar que este Espírito, esta vontade, essa invitação de centurião tomar sua vida e você sair do seu lugar, mas já crendo que nesta noite é a noite do seu milagre. E qual é o nome do seu milagre? Se você crê em seu coração, venha cá, porque eu profetizarei em tua vida, para que você nesta noite saia da cá, levando a sua vitória, levando em suas mãos a resposta para a sua vida. Então, se você crê, venha cá, venha adelante. O que tu queres de Deus? Qual milagre que você necessita? Qual milagre? O que você precisa nessa noite? Aonde tu queres que ele entre com providência? Eu invito você a vir aqui adelante da frente. Eu convido. Qual a sua necessidade? Qual o seu milagre? O centurião foi até Jesus. Se você crê que ele está cá, eu convido você a vir aqui na frente, já trazendo suas mãos. Nessa noite, eu vou sacar, eu vou sair daqui com o meu milagre. Pastor, pode vir cá. Nós vamos nessa noite orar por vocês. E com certeza, pastor, Jesus estará trazendo nesse lugar vitórias.